Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar do livro chamado Arquipélago Gulag, escrito por Alexander Solzhenitsyn. É uma obra monumental que mergulha nas profundezas sombrias do sistema de campos de trabalho forçado da União Soviética. Publicado pela primeira vez em 1973, o livro é uma narrativa poderosa e angustiante que expõe os horrores do regime soviético sob Stalin, revelando a extensão da opressão, da violência e da injustiça que permeavam a vida dos cidadãos soviéticos. Solzhenitsyn, ele próprio um ex-prisioneiro dos campos de trabalho forçado, tece uma história vívida e perturbadora baseada em sua própria experiência e em entrevistas com outros sobreviventes. Ele detalha meticulosamente os métodos brutais de repressão do Estado, desde a prisão arbitrária de indivíduos até sua submissão a condições desumanas nos campos de trabalho, onde a fome, o frio e os abusos eram rotineiros. O livro não se limita apenas a descrever os horrores físicos enfrentados pelos prisioneiros, mas também explora as consequências psicológicas e emocionais devastadoras do sistema Gulag. Solzhenitsyn examina a degradação da moralidade e da humanidade dentro dos campos, onde a luta pela sobrevivência muitas vezes resultava em traição, crueldade e desespero. Solzhenitsyn descreve em detalhes os métodos usados pelo regime soviético para prender e interrogar indivíduos suspeitos de crimes políticos. Isso inclui a detenção arbitrária, a ausência de devido processo legal e as técnicas de interrogatório brutalmente coercitivas. O autor oferece uma visão vívida das condições desumanas enfrentadas pelos prisioneiros nos campos de trabalho forçado, incluindo a superlotação, a falta de higiene, a escassez de alimentos e as punições cruéis impostas pelos guardas. Solzhenitsyn explora o impacto psicológico profundo do sistema Gulag nos prisioneiros, incluindo a desintegração da moralidade, a perda de esperança e a luta pela sobrevivência em um ambiente implacável. O autor analisa as várias formas de repressão e controle exercidas pelo Estado soviético sobre sua população, incluindo o uso de informantes, a censura de informações e a propaganda destinada a manter o medo e a submissão. Apesar das condições adversas, Solzhenitsyn destaca exemplos de resistência e solidariedade entre os prisioneiros, incluindo atos de bondade, apoio mútuo e tentativas de preservar a humanidade em meio à brutalidade. O autor oferece uma análise profunda das raízes históricas e ideológicas do sistema Gulag, explorando como o comunismo soviético justificava e perpetuava a repressão em nome da revolução proletária e da ditadura do proletariado. Existiam muitos campos de trabalho forçado espalhados por toda a União Soviética, cada um com seu próprio nome e localização geográfica. Alguns dos gulags mais conhecidos incluíam Kolyma, localizado no extremo leste da Sibéria, Vorkuta, na região do Ártico Russo, Norilsk, também na Sibéria, e Karaganda, no Cazaquistão, entre outros. As condições dos gulags eram extremamente severas, com os prisioneiros enfrentando superlotação, falta de higiene, trabalho forçado extenuante e punições brutais. Os prisioneiros viviam em barracões insalubres, muitas vezes sem aquecimento adequado, e enfrentavam temperaturas extremas, especialmente nos campos localizados em regiões árticas. A alimentação nos gulags era escassa e inadequada, com os prisioneiros recebendo racionamentos mínimos de comida. As refeições geralmente consistiam de pão escasso, mingau de cereais e, ocasionalmente, sopas de repolho ou batata, todas em quantidades insuficientes para sustentar uma boa saúde. Execuções eram uma prática comum nos gulags, com os prisioneiros muitas vezes sendo sumariamente julgados e executados por crimes políticos ou outras acusações fabricadas. Métodos de execução incluíam fuzilamento, enforcamento e execução por pelotão de fuzilamento, e muitas vezes eram realizados em segredo, sem qualquer forma de processo legal adequado. Em Arquipélago Gulag, Alexander Solzhenitsyn descreve os bandidos como uma categoria específica de prisioneiros nos campos de trabalho forçado soviéticos. Esses bandidos eram geralmente criminosos comuns, incluindo ladrões, assassinos e outros delinquentes, que foram enviados para os gulags junto com prisioneiros políticos e dissidentes. Solzhenitsyn observa que os bandidos eram frequentemente tratados de forma distinta pelos guardas e autoridades dos gulags em comparação com os prisioneiros políticos. Enquanto os prisioneiros políticos eram frequentemente alvo de interrogatórios, tortura e punições por suas crenças políticas ou atividades dissidentes, os bandidos muitas vezes eram vistos como recursos úteis pelos guardas e autoridades do Gulag.
Os bandidos eram frequentemente utilizados pelo Estado soviético como uma ferramenta de controle e repressão dentro dos campos. Eles eram frequentemente encarregados de manter a ordem entre os prisioneiros, muitas vezes agindo como capatazes ou informantes dos guardas. Em troca de sua cooperação, os bandidos muitas vezes recebiam benefícios adicionais, como comida extra ou outras concessões. No entanto, Solzhenitsyn também destaca que os bandidos enfrentavam suas próprias dificuldades e desafios dentro dos gulags, incluindo a violência entre eles próprios e a exploração por parte das autoridades do campo. Mesmo sendo usados pelo Estado soviético como instrumentos de controle, os bandidos muitas vezes viviam em condições igualmente desumanas e enfrentavam a brutalidade do sistema de campos de trabalho forçado. Solzhenitsyn foi preso em fevereiro de 1945 pelo exército soviético sob a acusação de criticar Joseph Stalin em cartas privadas. Ele foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados em um campo de prisioneiros soviético. Durante seu tempo na prisão, Solzhenitsyn sofreu privações extremas e testemunhou em primeira mão os abusos cometidos pelo regime soviético. O autor também descreve alguns relatos de pessoas que ele teve contato na prisão. Um relato de Ivan Denisovich Shukov. O livro inclui o relato fictício, mas baseado em experiências reais, de Ivan Denisovich Shukov, um prisioneiro que descreve sua rotina diária e as dificuldades que enfrenta para sobreviver em um campo de trabalho forçado na Sibéria. Shukov é representativo de muitos prisioneiros comuns cujas vidas foram marcadas pela dureza do sistema Gulag. 2. Relato de Lev Rasgon. Lev Rasgon foi um intelectual e jornalista que passou quase 2 décadas nos campos de trabalho forçado soviéticos. Seu relato descreve as dificuldades enfrentadas por prisioneiros políticos como ele, incluindo a falta de acesso a alimentos adequados, condições de trabalho desumanas e tortura física e psicológica. 3. Relato de Varlon Shalamov. Varlon Shalamov foi um escritor russo que passou 17 anos nos campos de trabalho forçado soviéticos. Seus relatos detalham as atrocidades que testemunhou e experimentou, incluindo a fome extrema, o frio implacável e a indiferença dos guardas em relação ao sofrimento humano. 4. Relato de Yevgenia Ginzburg. Yevgenia Ginzburg foi uma escritora e acadêmica russa que foi presa durante o Grande Expurgo de Stalin na década de 1930. Seu relato descreve sua prisão, interrogatório e anos de trabalhos forçados, destacando as injustiças do sistema legal soviético e a resiliência dos prisioneiros diante da adversidade. Alexander Solzhenitsyn detalha em Arquipélago Gulag como conseguiu escrever durante seu tempo na prisão. Mesmo enfrentando condições extremamente adversas nos campos de trabalho forçado, Solzhenitsyn encontrou maneiras criativas e arriscadas de continuar escrevendo e registrando suas experiências. Solzhenitsyn relata que muitas vezes memorizava trechos de suas obras ou de poemas enquanto trabalhava nos campos, e à noite, recitava-os para si mesmo para garantir que não esquecesse. Isso lhe permitiu continuar a trabalhar em suas escritas, mesmo sem acesso a papel e lápis. Em alguns casos, Solzhenitsyn conseguiu obter pequenos pedaços de papel de embalagem de pacotes de produtos fornecidos aos prisioneiros. Ele os utilizava para anotar pensamentos, esboçar poemas ou fazer anotações sobre suas observações e experiências. Para evitar que suas anotações fossem descobertas pelos guardas, Solzhenitsyn desenvolveu códigos e símbolos que só ele entendia. Isso lhe permitia registrar suas ideias de maneira criptografada, reduzindo o risco de ser punido por escrever material proibido. Solzhenitsyn também colaborou com outros prisioneiros para compartilhar histórias e experiências, muitas vezes memorizando uns aos outros trechos de suas obras ou ditando-as em voz alta para que pudessem ser registradas. Solzhenitsyn descreve inúmeras mortes causadas pelas condições desumanas nos gulags, incluindo fome, doenças, exaustão, trabalho extenuante e tortura. Muitos prisioneiros simplesmente não conseguiam sobreviver às condições adversas dos campos de trabalho forçado e sucumbiam a doenças ou desnutrição. Além das mortes causadas por condições naturais, muitos prisioneiros também foram executados ou submetidos a punições brutais pelos guardas e autoridades dos gulags. Essas execuções e punições incluíam fuzilamentos, enforcamentos, espancamentos e outras formas de violência física. Solzhenitsyn relata várias tentativas de fuga dos gulags, algumas das quais tiveram sucesso, enquanto outras resultaram em captura e punição ainda mais severa.
Os prisioneiros muitas vezes arriscavam suas vidas tentando escapar dos campos de trabalho forçado, enfrentando o risco de serem baleados pelos guardas ou de morrerem de fome ou exposição durante a fuga. Os prisioneiros que eram pegos tentando fugir dos gulags muitas vezes eram submetidos a punições cruéis e desumanas, incluindo tortura, isolamento solitário, trabalho forçado ainda mais extenuante, em alguns casos, execução sumária. Alexander Solzhenitsyn descreve como o regime soviético fabricava processos e acusações contra indivíduos, especialmente durante o período do Grande Expurgo sob Stalin, para justificar prisões arbitrárias e enviar pessoas para os gulags. Aqui estão alguns detalhes sobre esse processo. Acusações fabricadas. O regime soviético frequentemente inventava acusações contra indivíduos, rotulando-os de inimigos do povo, inimigos do Estado ou traidores, sem qualquer base factual ou prova substantiva. Interrogatórios coercitivos. Os interrogatórios eram conduzidos de maneira coercitiva e brutal, frequentemente envolvendo tortura física e psicológica para forçar confissões falsas dos acusados. As autoridades usavam ameaças, chantagem e promessas de alívio das punições para coagir as pessoas a admitirem crimes que não haviam cometido. Pressão para aceitar as acusações. As autoridades soviéticas aplicavam intensa pressão sobre os acusados para que aceitassem as acusações contra eles, ameaçando-os com prisão prolongada, tortura contínua, execução ou punição para suas famílias se não cooperassem. Julgamentos de farsa. Os julgamentos dos acusados eram frequentemente encenados como farsas, com os veredictos já determinados antecipadamente pelas autoridades. Os tribunais serviam apenas como uma formalidade para legitimar as decisões políticas tomadas pelo regime. Ausência de defesa adequada. Os acusados raramente tinham acesso à defesa legal adequada ou justiça imparcial durante os julgamentos. Muitas vezes, os advogados eram intimidados ou cooptados pelo Estado, e os acusados eram privados de seus direitos legais básicos. Alexander Solzhenitsyn explora várias razões pelas quais a sociedade soviética não fazia nada em resposta às atrocidades cometidas pelo regime, bem como os métodos utilizados pelas autoridades para efetuar prisões e como algumas pessoas denunciavam seus conhecidos e até familiares. Aqui estão algumas dessas razões e métodos. Medo e terror. Um dos principais motivos para a inação da sociedade era o medo e o terror instilados pelo regime. As autoridades soviéticas empregavam um sistema de repressão implacável, no qual a simples suspeita de dissidência ou deslealdade poderia resultar em prisão, tortura e até execução. Esse clima de medo paralisava a sociedade e inibia qualquer tentativa de resistência aberta. Informantes e denúncias. O regime soviético incentivava a colaboração e a denúncia entre os cidadãos, criando um clima de desconfiança e paranoia generalizada. As pessoas eram encorajadas a denunciar seus vizinhos, colegas de trabalho e até mesmo membros da própria família por comportamento considerado suspeito ou desleal ao Estado. Isso resultava em um ambiente de vigilância constante, onde ninguém se sentia seguro para expressar opiniões contrárias ao regime. Prisões arbitrárias. As prisões eram frequentemente realizadas de forma arbitrária, com base em denúncias anônimas, suspeitas infundadas ou motivos políticos. As autoridades soviéticas detinham indivíduos sem processo legal adequado e sem apresentar evidências substanciais de atividades criminosas, criando um clima de incerteza e medo constante. Cultura de obediência e conformidade. O regime soviético promovia uma cultura de obediência e conformidade, na qual a lealdade ao Estado era valorizada acima de tudo. A dissidência era vista como traição e punida severamente, incentivando as pessoas a se conformarem com as políticas e práticas do regime, mesmo que discordassem delas. Corrupção e abusos nos campos. Solzhenitsyn descreve casos de corrupção entre os guardas e autoridades dos campos de trabalho forçado, onde prisioneiros podiam obter favores especiais, alimentos extras ou tratamento preferencial em troca de suborno ou favores sexuais. Solidariedade e resistência dos prisioneiros. O autor também relata momentos de solidariedade entre os prisioneiros nos gulags, onde eles se apoiavam mutuamente e compartilhavam recursos para sobreviver às condições adversas. Além disso, Solzhenitsyn destaca atos de resistência, como greves de fome e tentativas de fuga, realizadas pelos prisioneiros contra as autoridades do campo. Impacto na sociedade soviética.
Solzhenitsyn discute o impacto profundo que o sistema Gulag teve na sociedade soviética como um todo, incluindo o trauma e o medo generalizado que permeavam a população, mesmo fora dos campos de trabalho forçado. Ele examina como o terror do regime moldou as relações sociais e a psique coletiva dos cidadãos soviéticos. Desumanização dos prisioneiros. O autor explora a desumanização dos prisioneiros nos gulags, não apenas pelas autoridades, mas também pela sociedade em geral, que muitas vezes os via como criminosos ou inimigos do Estado, em vez de indivíduos que sofriam injustiças terríveis. Reflexões filosóficas e morais. Além de relatar eventos e situações específicas, Solzhenitsyn também oferece reflexões filosóficas e morais sobre a natureza da liberdade, da justiça e da condição humana, explorando questões existenciais profundas à luz de sua própria experiência e das histórias compartilhadas pelos prisioneiros. Em suma, Arquipélago Gulag é uma leitura essencial e impactante que lança luz sobre um dos capítulos mais sombrios da história do século XX. É um testemunho poderoso do triunfo do espírito humano sobre a adversidade mais extrema e um lembrete contundente das consequências devastadoras do totalitarismo e da opressão. Este livro é altamente recomendado para todos aqueles interessados em história, política, direitos humanos e na luta pela liberdade e dignidade humanas. Sua mensagem continua relevante e urgente, servindo como um lembrete importante das consequências de ignorar os abusos de poder e da importância de defender os valores fundamentais da justiça e da dignidade humana. Caso tenham interesse de comprar a obra, o link está na descrição do vídeo, comprando pelo link desse vídeo ou de outros vídeos do canal. Vocês contribuem com o canal, fazendo ele existir com outros vídeos de indicações. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e compartilhe, se inscreva-se no canal. Ative as notificações. Até a próxima!